Maia, por favor. Tá, eu estou trabalhando, vai. Cris, Voltamos? desculpa, a gente não estava escutando. Ah, não? Não, eu te fazendo sinal E eu não tava vendo. e tô Eu não tava... super emocionada falando. Aí apareceu assim, o convite expirou. Desculpa, é porque eu tive que encerrar porque eu achei que não ia voltar o som. Esses tempos Ah, aconteceu entendi. comigo. Então eu peço mil desculpas por ter te Tudo cortado. bem, eu não nem imaginava, né? Porque eu não tava te vendo, agora que eu tô te vendo. Mas aí eu falei, bom, não tô vendo a foto, tá tudo branco. Mas eu aceitei, eu tava te ouvindo, eu falei, bom, tudo bem, pode ser algum bug lá, né? Qualquer. Mas tudo bem. Não, eu achei que fosse comigo, daí o pessoal começou a falar, parou o som, não tá escutando nada, enfim. Aí eu Gente, digo, bom, o jeito vai ter que ser cortar, porque eu falava e tu não respondia, e a gente é, volta de novo, eu peço vendo? desculpas. Pior que tinha uma galera, tava todo mundo emocionado e curtindo, mas aos pouquinhos... Ah, o É, Rafa também tá dizendo que a minha imagem sumiu, então provavelmente o problema foi aqui, né, de internet, enfim, essas coisas que não dependem só da gente. Cris, então, pelo amor de Deus, me desculpa. não, Aí tu por favor, estava falando do design universal da eu nem Bauhaus. não sei onde eu parei, assim, me ajuda aí, onde é que eu fiquei muda, que aí eu tento retomar o raciocínio. Tu estava falando que a Bauhaus pretendia ser uma, né, desenvolver um design universal. Ah, Foi tá. foi mais ou menos aí. Ah, então, Daí tu falou um monte. é, Eu não sei o que que foi. Mas deixa eu enfim, continua do jeito que der. tá. Então, assim, era isso, né? Havia essa pretensão na estética na Bauhaus de criar uma estética universal, que na verdade é uma pretensão assim bem pretensiosa, né? Assim, muito ambiciosa, Bem porque ambiciosa. é o que é universal, né? Isso é um conceito muito relativo. Universal não existe. Universal para quem, né? Eles eram lá suíços, alemães, pensando uma estética, mas, enfim, né, questionamentos à parte, tinham lá suas inclinações, inclusive inclinações políticas muito fortes, né? Era um grupo de orientação socialista, em que pensava ali numa transformação social na Alemanha por meio da arte, né? Por meio do design. E a ideia desse universal passava muito pelas formas limpas, pelas formas simples, né? Eu falei em algum momento aqui a tipologia da Bauhaus, né? Que é o que hoje a gente chama de Arial, mas que na verdade é a helvética, né? Aquela fonte mais simplesinha, sem serifa, mais limpa, né? Vamos dizer assim, e que virou a cara da Bauhaus, né? Tudo era produzido em Arial, era a fonte da escola, as cores primárias, né? O Amarelo, ar vermelho, muito azul. azul, sempre, e as formas, né? O círculo, o triângulo e o quadrado. Então, Hum. assim, era o simples, né? Era o básico, até para garantir essa reprodutibilidade industrial, né? Assim, que não adiantava também se pensar produtos incríveis e cheios de arabesco que as máquinas não Nossa, dão para produzir, né? Então havia essa preocupação que não era uma preocupação meramente, não menosprezando, meramente assim, simplesmente artística, do tipo, vamos fazer o que quisermos, é muito louco. Não, era uma produção pensada, vamos fazer algo que faça sentido para as pessoas, algo que tenha a verdade dos materiais envolvidos. Vamos formar alunos que tenham realmente um preparo artesanal, que passem pelas oficinas, que saibam lidar com a matéria, que conheçam a técnica, e vamos criar coisas que a indústria seja capaz de reproduzir de forma muito eficiente, né? Então tinha projetos incríveis de casas populares, né? De casas lindas, inclusive muito simples, muito básicas para atender uma quantidade enorme, né, da população. E essa barulho aqui desagradável. E essa era uma pegada fundamental também nesse momento na Alemanha, que era de resolver muito rapidamente, com a ajuda da indústria, problemas sociais e urbanísticos que estavam ali ainda, né, em decorrência da Primeira Guerra. em decorrência da Primeira Guerra e, além disso, em decorrência de um processo muito particular do país, que ainda se via um pouco não tão
não tão rico, não tão desenvolvido, não tão civilizado Não quanto tão europeu. né, uma outra tradição histórica então e social. Então, a Alemanha, naquele momento, ela nasce um país, né, praticamente, no início dos anos do século XX. E a Bauhaus tem um papel fundamental nisso, assim, nessa estética, na qualidade dos produtos, que até hoje são reconhecidos, né, a indústria alemã é reconhecida no mundo inteiro por uma minúcia, uma perfeição, uma preocupação nos detalhes. Naquele período ali, empresas como a Braun, né, por exemplo, estavam começando a trabalhar e esse pessoal da Bauhaus era absorvido pelas indústrias e ali também a estética ia se multiplicando. E essa estética que a escola não queria que tivesse um estilo, acabou virando um estilo, né? Ironicamente, o estilo da Bauhaus, assim, embora eles não Que a quisessem. gente fala até hoje. Até hoje, quando você vê uma fonte Arial e se tiver nessas cores, você já entende que é uma cara da Bauhaus, né? E aí, depois disso, mais tarde, já lá nos anos 50, a gente tem a escola de Ulm, né? Da cidade de Ulm, que é uma escola também que foi fundamental, porque já trazia uma outra pegada. De alguma maneira, ela é herdeira da Bauhaus, né? Ela dá uma continuidade ao trabalho, já que a Bauhaus foi fechada pelos nazistas lá nos anos 30. A escola de Ulm retoma esse projeto, mas já com uma outra cara, né? Já com um outro olhar, menos artístico que a Bauhaus, menos conectado aos ofícios, muito mais voltado para a ciência, né? A escola de Ulm, ela tinha uma preocupação de olhar para o design como uma metodologia, como um recurso, uma ciência do design, né? E aí se desenvolviam disciplinas como filosofia do design e coisas nesse sentido. E o método, né? Que eu acho que é a grande herança que a gente tem no campo de estudos do design, é o método que veio de todo um processo que se deu muito na Inglaterra também, mas que deve muito a esse pensamento de E a escola aqui da UERJ, que na época ainda não era a UERJ, que era a Escola de Desenho Industrial, que hoje pertence à UERJ, é herdeira justamente desse pensamento ulmiano. É uma escola voltada para a indústria, é uma escola que busca uma base científica para o design, né? Com tudo isso, assim, eu sei que são muitos dados históricos também, mas dá para a gente começar a perceber perspectivas diferentes para o campo, né? Em vez de a gente pensar só no design como algo associado à estética, à criação de coisas, por exemplo, a gente começa a perceber que o design tem dimensões, né, que vão além desse pensamento. Assim, tem uma dimensão econômica fundamental, se a gente pensar que nada é produzido sem design, né? No ambiente em que qualquer pessoa que está nesse momento, ela tem um celular, um computador, um caderno, uma mesa, enfim, uma série de objetos de uso cotidiano que foram pensados por meio do design, né? Que foram projetados, eles não nasceram né, por uma Não geração. brotaram em árvore. Não. Então, a gente diz, por exemplo, que o design dá conta da conformação do mundo material, né, do mundo artificial. Todo mundo artificial, ele é criado através do design, né? Então, é um campo de projeto muito amplo. Tem essa dimensão econômica, certamente ele tem uma dimensão política, porque tudo tem uma dimensão política, né? E as escolhas que se faz em termos de projeto, que tipo de produto você vai produzir, para quem, por quê, tem uma dimensão política envolvida. Tem uma dimensão social, porque as pessoas se educam por meio do design, né? Hoje, por exemplo, a gente está nesse momento aí pandêmico, e aí, assim, quem não sabia se virar com live e tal, e começou a se virar e teve que aprender tudo, porque a gente ficou em casa e teve que acessar o mundo pela telinha do celular, do computador, né? E o design está no meio de tudo isso, né? Porque o design tanto do produto, do próprio celular, como máquina, quanto o design de interface, né? O Sim, design de... principalmente, né? Ainda mais nessa sociedade que a gente tá, né? De tanto. Com licença, filha. Quem sabe, né? Tipo, quem conhece aqui sabe que eu tenho uma criança pequena e fica difícil tentar deixar uma hora a Não, criança ela entretida participa.
com uma tela, né? Ainda mais com 4 anos. Se fosse maiorzinha, não teria problema nenhum. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Cris, porque a Penha, ela, tu estava falando do trabalho do artesão, ela disse assim, pois é, né? O trabalho do artesão, ele vem de muito tempo, né? Eu acho que é o primeiro trabalho, né? Que eu acho que o homem começa a desenvolver, e ela disse assim, e ele é tão desvalorizado, né? Então eu gostaria de saber de ti, né, se essas múltiplas dimensões do design, política, científica, metodológica, tu acha que é isso que de repente traz uma valorização maior para os produtos industrializados ao invés do design, do artesanato? Acho que não. Assim, no meu entendimento, design e artesanato, ou design e ofícios, são campos que não disputam. Embora isso tenha sido pauta de discussões lá, né, no início do século XX, das pessoas achando que a industrialização ia causar a morte do ofício, eu acho que não exatamente, né? Claro que com a industrialização, e aí a reboque veio a prática do design, o mundo ganha outro ritmo. E aí com isso também outros valores, né? A gente que produz artesanalmente, por exemplo, existe uma certa moral, uma ética no trabalho artesanal e que eu acho que é inerente ao próprio ser humano, que é de querer fazer bem feito, né? De alguma coisa que você faz, você quer fazer bem, você quer entregar o seu melhor e tal. E o artesão tem isso, né? Isso é uma cultura que não tem nem data para a gente precisar. Eu acho que desde que o primeiro Homo erectus lá pegou a pedra e falou, eu acho que isso aqui dá para cortar, ele já começou ali uma prática artesanal. E todo mundo faz alguma coisa em algum momento da vida, né? Mas a Eu gente quer posso. fazer bem feito, né? A gente quer fazer bem feito. E os artesãos, por exemplo, se a gente pensar na Idade Média, que foi o ápice, né, as cidades já crescendo, os feudos, Inclusive, eles que geravam muita renda, né, nas cidades. muita, e você só tinha eles. Então, assim, todo mundo material naquele momento, todo mundo artificial, era conformado, né, era criado por meio do artesanato. Que É porque uma época, é onde é a origem do próprio comércio e da própria indústria, né? sim, da própria indústria. As indústrias começaram como manufaturas, né? Elas eram as guildas, né, que eram aquelas grandes coletividades de artesãos, foram as primeiras indústrias, só que não tinha máquina, ainda era gente, né? E aí depois as máquinas foram sendo paulatinamente inseridas aí nesse processo. Eu acredito que os ofícios tenham condição de sobreviver, mas com uma outra valoração, né? Com uma outra perspectiva. Hoje, por exemplo, seria impensável você atender toda a população mundial fazendo calçados artesanalmente. Você tinha lá no século XII, né? Você queria um bom sapato e aí você tinha o sapateiro lá da tua região, né? A Que era um guilda. sapato quase que para a vida, né? Era um sapato para a vida, era um sapato perfeito, feito para você, mas assim, se o sapateiro virasse e falasse assim, Fabiane, tu quer esse sapato aqui, vem cá que eu vou medir teu pé, vai ser lindo, perfeito, maravilhoso, de couro. Eu vou levar 4 meses para fazer, porque eu tô cheio de encomenda e eu quero fazer um bom sapato. E um bom sapato não dá para fazer em 1 hora. A máquina faz. É até em menos, né? Pode não ser um sapato. Eu teria uma outra perspectiva, e daí, inclusive, já fica a dica para o pessoal aí para quem é estudante de administração. Tem um livro chamado Cultura Organizacional e Cultura Brasileira, ou Cultura Brasileira e Cultura Organizacional, em que os autores eles vão pensando assim os traços culturais do Brasil que a gente incorpora na gestão. Então, o que a gente tem, né, de um traço cultural é uma desvalorização do trabalho manual por causa desse nosso histórico, simplificando muito, né, muito em virtude desse nosso histórico de escravidão, né, porque se a gente pega, eu acho que o artesanato, ele não é tão desvalorizado, porque a gente tem artesanatos e artesanatos, né, porque, por exemplo, um alfaiate, né, que vai lá e faz ternos sob medida, né, normalmente é um trabalho muito valorizado, né, não é qualquer costureiro, né, mas uma alfaiataria mais fina, enfim, algumas coisas customizadas, né, acho que não é qualquer artesão, acho que a gente tem que separar, e acho que tem essa pegada cultural, principalmente aqui no Brasil, não sei se tu concorda, Cris. Total, total.
a gente tem um preconceito enorme com o trabalho manual, né? Porque é até curioso que a gente, quando escuta assim, uma ou outra pessoa falando sobre escravidão, é sempre tão en passant, parece que foi assim, 2 meses de escravidão, né? A pessoa, quando a escravidão no Brasil foram 4 séculos, quase 5 séculos, se a gente pensar que até bem pouco tempo, né, a gente ainda tem notícias de trabalho escravo nesse país. Se bobear nesse momento, tem alguém sendo escravizado, eu acho bem, bem provável. Então, assim, é algo que persiste na nossa realidade, mas principalmente aquele período ali massivo, né, do tráfico de pessoas vindas de África, feitas escravas, e de uma sociedade que se construiu com base no preconceito racial e social, tudo que era manual, não. De escravo, né? Se você é de uma família rica, teu pai não quer que você seja um artesão, um pedreiro, assim, ele quer que você seja o quê? Uma advogada, uma médica. Médico, que também trabalha com as mãos, né? Mas né, não nesse nível, né? Não Não, dava eu sei. para uma família portuguesa ou mesmo já brasileira, lá no século XVIII, aqui radicado no Brasil, era impensável que um filho fizesse um trabalho braçal manual, né? Era assim, um cúmulo do absurdo. E isso Porque gerou durante esses 3, 4 séculos de escravidão, inclusive quem era peão de fazenda, tinha escravos, né? e Os escravos alforriados. Quem tivesse condições de ter um escravo para fazer né, o que tinha que ser feito, tinha. Né? São coisas. as próprias oficinas oficinas de artesanato, né, dos artesãos no Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, tinham escravos, né? Então, assim, aqui a gente não tem uma tradição artesanal como é a tradição europeia, por exemplo. Até hoje, se a gente observar a indústria italiana, a Itália é um caso muito, muito clássico nesse sentido. Assim, você tem as grandes indústrias, as fábricas, montadoras de carro e tal, mas você tem os ateliês que até hoje trabalham no processo artesanal. O Salvatore Ferragamo, por exemplo, é um exemplo disso, um cara que milionário, conhecidíssimo no mundo da moda, e o diferencial dele é que ele continua fazendo sapatos artesanalmente, dentro de uma tradição sapateira italiana, né? Então você tem um outro nível para esse produto, ele já está num outro patamar, ele não é um produto industrial. O produto industrial é aquele assim, tem que fazer rápido para atender todo mundo. O produto artesanal na Europa hoje, baseado em toda uma cultura, né, onde o artesanato foi construído, né, os ofícios passaram por um sistema muito longo de transmissão de conhecimento, de valorização dos saberes, de estrutura. Hoje ele tem um valor que no Brasil a gente nunca construiu. A gente não construiu esse valor para o nosso artesanato. Quando eu estou escrevendo, né, lá na tese, eu nem uso a palavra artesanato. Que isso? Eu prefiro usar ofícios artesanais. Porque quando a gente fala em artesanato no Brasil, quase que automaticamente a gente faz uma associação cultural, artística, né, do artesanato de tradição cultural, que seja a cerâmica, que seja os trabalhos em couro, Madeira. em madeira. Depende o material, né? Isso, mas basicamente uma prática popular e sem técnica. É como se ela não precisasse muito da técnica. Ela é mais livre. Qualquer um faz, né? Ela é mais ingênua, né? Não, de forma alguma estou tirando o mérito desse trabalho de tradição cultural. Inclusive, admiro enormemente esses artistas. Mas é um outro tipo de tradição. Né? Quando a gente fala em ofícios artesanais, quando a gente fala europeias, por exemplo, e asiáticas, embora a gente tenha pouca informação da questão, nossa referência é sempre a Europa, infelizmente a gente fica meio velho no resto do mundo, a gente está falando de uma questão de ofícios que envolve o pedreiro, o alfaiate, o sapateiro, os produtores dos objetos de uso cotidiano, não os objetos decorativos ou artísticos ou de valor cultural, né? A gente tem no Brasil programas de incentivo ao artesanato brasileiro, cestaria, e são coisas belíssimas, lindas, mas é um tipo de trabalho e a gente também coloca uma outra visão sobre esses projetos. É uma visão mais permissiva. Eles podem ser não tão bem acabados, porque interessa a personalidade do artista,
interessa para a gente essa condição de produção, eles estão mais romantizados, né, aqui no Brasil. E quando a gente fala em ofício, a gente está falando de uma produção que prima pela qualidade, que prima pela perfeição da forma, né, que está comprometida com esses ideias. Então, o valor que a gente dá para o artesanato, ele quando a profissão de design, né, quando as escolas de design começam a ser instituídas no país, aí cria um outro problema. A gente ainda nem resolveu aqueles anteriores, quer dizer, a gente não teve uma tradição artesanal, a gente não teve um processo de industrialização e a gente já está querendo pensar em design. Então, em geral, a gente entende que o design criou esse problema com o artesanato. Ele é anterior a isso, né? O artesanato já não era compreendido, já não tinha sido instituído. Nunca a gente teve, por exemplo, preocupação... Baixa um pouquinho o volume, amor. Desculpa. O Pedro II teve algumas iniciativas, desde lá do início, de ser uma escola que tinha outro olhar, que tinha um tipo diferente de formação. A gente teve algumas iniciativas para escolas técnicas e profissionalizantes, mas muito poucas. A educação no Brasil é livresca, né? A educação do Brasil ela é teórica, e é isso que a gente valoriza, a gente enquanto sociedade, não pessoalmente. É isso que a gente acha bom, né? A gente não quer formar pessoas para trabalhar, a gente quer formar pessoas para serem intelectuais. Nada contra os intelectuais, eles são importantes e necessários, mas a gente vai conseguir sobreviver numa sociedade todo mundo só pensando, ninguém fazendo nada, né? Ninguém produzindo nada. Eu acho que e daí eu acho que de novo a gente volta a essa ojeriza que a gente tem com o trabalho intelectual, que inclusive vem com a divisão do trabalho, né? Que o trabalho intelectual ele é sempre mais valorizado, porque assim, quem pensa é quem manda, né? Quem pensa é que está no topo da hierarquia. Total. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Para a gente já entrar também, porque eu digo, nossa, tô tendo uma aula de história aqui, tá, e para mim tá ótimo, que eu adoro, só que assim, o tempo voa. Né? E daí eu tava me lembrando, pra gente tentar entrar assim, tu falou quando tava falando da Bauhaus dessa né, deles trabalhando com o simples, com o básico, até para facilitar o próprio processo industrial, eu me lembrei na hora de uma vez que a gente lá pensando no Empreende Jovem Fluminense, tu idealizando o griot e falando que para facilitar o teu trabalho, ele tinha que ter formas bem básicas, né? Porque seriam várias histórias. Aí tu pode falar um pouquinho, né? Porque eu digo, o griot, quem é que conhece o griot? Só a Jane, eu acho que entrou aqui. E aí se tu puder falar um pouquinho disso, pra gente já começar a adentrar, a gente já faz um link com o design, como processo educativo também, que eu acho que é o tema da tua tese, porque o tempo voa. Tá. Vou tentar fazer essa conexão aí muito louca aí que você propôs. Não, o que você falou é interessante, eu nem me lembrava dessa fala, mas eu me lembro porque a gente para quem, né, ainda não sabe do que a gente está falando, a gente trabalhou num projeto de educação empreendedora, né? E eu era responsável por criar material didático e a gente pensou em ter um personagem. Não seja humilde, foi toda a identidade visual do projeto, foi tudo que desenvolveu. Sim. E aí a ideia foi criar um personagem que conduzisse o processo, né? Que tivesse presente nos livros e todo o material, que ele fosse meio que um mascote, mas alguém que guiasse ali o aprendizado. E aí eu criei um personagem inspirado nos bonequinhos do South Park, né? Que são bem toscos, assim, são incríveis e maravilhosos, mas são muito simples, né? De formas básicas. Inclusive, as primeiras versões eram recortadinhas mesmo, no bolinho de papel. Que é o griot. E aí do griot a gente deduziu lá também uma turma do griot, né? Eu lembro que foi a Fábio que batizou a Lilith, que era uma amiga do griot e tal. A gente colocou lá porque era a primeira mulher da história. Aquela que contesta, né? Não dá reserva, né? Tinha que ser Lilith. E aí a ideia foi criar esse personagem. Como a gente sempre, em projetos assim, a gente tem pouco tempo, né? E muito trabalho,
E eu pensei assim, caramba, como é que eu vou ilustrar todos esses livros? E era ilustração digital, né? Não tinha como eu fazer ilustração à mão, ficar escaneando mais, de forma assim mais rápida. E aí a solução foi essa, né? Me inspirei em Papai, personagens abaixa um pouco o volume. para Desculpa. fazer um personagem que fosse baseado em formas geométricas. Então, na verdade, o griot essencialmente eram duas bolas, né? A cabeça e o corpinho dele lá. Tem no meu Tipo um Instagram, sorvetão. era uma bolinha e tal, e ele usava um capuz, que era outra bola e tal. Ele tinha um black, que era outra bola. E as perninhas curtas e o pezinho. Então, ele foi, assim, feito de forma simples. A partir dali, aí eu me divertia, né? Criando roupinhas pro griot e tal. E situações, né? Que ele estava pensando a questão do empreendedorismo. E dali outros personagens foram surgindo. Esse é um exemplo, eu acho, bem localizado, assim, de como a gente pode pensar o design na educação, porque eu me lembro que no início desse projeto, a gente também não sabia ainda muito como ia ser, né? Como atender esse público com esse tipo de proposta pedagógica, que tipo de material a gente teria, qual seria o suporte, né? A gente ia trabalhar já com produto digital, não era livro impresso, como é que ia ser essa interatividade? O design ali, ele estava já num processo de finalização, né? Existia um conteúdo e aí o design veio dar essa forma mais do acabamento mesmo e da ilustração, dos personagens, da E de diagramação dos... traduzir o que o conteudista queria que fizesse com o griot, porque não é fácil, né, pessoal? comunicação, né, de conectar, mas ali eu identifico o design como uma ferramenta, né, mais assim de uma ferramenta de educação, sim, claro que o projeto era educativo, mas muito bem situado assim nessa função, né? Olha, aqui a gente precisa que o design resolva. A gente tem um conteúdo bruto aqui, como é que isso vai ser dito para as pessoas, como é que elas vão se comunicar com isso e tal, e aí daí surgiu todo esse visual, essa visualidade, né, do griot, que tinha essa filosofia de formas geométricas para facilitar. Às vezes eu tinha que criar, sei lá, 20, 30 ilustrações num dia para terminar um livro, e aí tinha que ser rápido. Tadinha. Mas me interessa pensar o design, e aí assim, foi a história quando a tese mudou um pouco o enfoque, né, porque acho que eu falei no início aqui, quando eu cheguei no doutorado, me interessava pensar o design e a relação dele com os ofícios artesanais, né, com isso de artesanato. Mas no meio do caminho eu me dei conta que a educação sempre estava na minha vida e que não tinha saído, né? De alguma maneira ela sempre permeava ali os meus processos. E eu entendi que fazia todo sentido para mim escrever sobre design e educação. Mas os ofícios também não saíram dessa jogada, porque o que me despertou para isso, que me deu o insight, né, principal da tese, foi a leitura de um livro de um filósofo chamado Richard Sennett. O livro se chama O Artífice. Quem se interessar por ofícios e artesanato, é um livro incrível que ele traça assim, uma perspectiva muito interessante do trabalho artesanal, da figura do artesão, nas várias dimensões, né, do trabalho artesanal. E aí, no meio desse livro super lindo e tal, ele tem uma frase que ele fica martelando, que é fazer é pensar. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, caramba, que coisa óbvia e genial, né? Porque na minha própria prática eu já identificava isso. Assim, quando a gente está fazendo alguma coisa, existe uma conexão com o nosso cérebro incrível e que é totalmente diferente, por exemplo, de quando você está simplesmente lendo, ou estudando, ou ouvindo o professor, né? É um outro tipo de mecanismo. Tanto, né, que as pesquisas todas apontam que as pessoas que botam a mão na massa, né, são as pessoas que experienciam, né, o conteúdo, digamos assim, tem muito mais conexão de sentido, elas realmente aprendem, né, tem coisa, sim. como a gente diz em linguagem educacional, assim, fica na memória de longo prazo, né. Aí, deixa eu, porque eu não gosto de deixar as pessoas comentando e se a gente colocar aqui na pauta, porque o Rafa, ele diz que essa desvalorização, né, acaba acarretando uma escassez, desvalorização do trabalho manual, acaba acarretando numa escassez também de professores que realmente sabem
fazer aquilo que estão ensinando. Daí ele exemplificou, dizendo que ele foi fazer um curso de desenho e o professor não ensinou técnica nenhuma. Aí ele saiu do curso. Não é? Interessante isso. Eu fico me perguntando assim, como é que era esse curso, né? Porque um curso de desenho basicamente é um curso de técnica, né? Pois é. Enfim, tudo bem. É exatamente isso. A gente não forma pessoas não só para ensinar a fazer, né? Mas também a gente não forma pessoas para fazer as coisas. Assim, um exemplo que a gente sempre está sempre na minha cabeça, assim, se você precisar de um bom pedreiro para fazer algum serviço na sua casa, é uma luta para você conseguir. Provavelmente você não vai conseguir. Você vai conseguir uma pessoa que faz um improviso, às vezes usa de má fé. É um outro processo. Um eletricista, um bombeiro, sabe? Coisas assim do dia a dia e que não há razão para a gente desmerecer nem desvalorizar, porque é um trabalho absolutamente digno e necessário. E necessário, é isso que eu vou dizer, E necessário. cadê essas pessoas? Assim, cadê essas pessoas que têm uma formação técnica que permita que elas façam um bom trabalho, um bom marceneiro, um bom ladrilheiro, um bom bombeiro hidráulico, um bom eletricista que não vai tacar fogo na tua casa, que não vai dar curto na tua rede. Porque no Brasil a gente vive E todos eles trabalham com projetos. Todos. Então, de uma certa forma, a gente pode dizer que todos eles são designers. Ou tá errado? Assim, eu acho que eles estão mais conectados aos ofícios, né? Todos são artesãos, todos estão criando e fazendo coisas, né? E também, como artesãos, acabam sendo designers, porque eles também têm que projetar o que eles vão fazer, eles têm que pensar, né? O design nada mais é, se a gente simplificar assim ao máximo, do que um pensamento prévio, né? Do que você parar antes e pensar antes de agir. E é totalmente o contrário da realidade brasileira, que é baseada no improviso, na gambiarra, no E do jeitinho. assim, desesperado, assim, tipo, o cano estourou, taca uma fita isolante, né? E aí? Enquanto estiver ali, né? Enquanto durar, né? Enquanto não arrebentar de novo, a fita fica lá. Então a gente tem, eu acho que esse é o grande desafio que a gente enfrenta no país, assim, a falta da especialização técnica, né? A gente tem ótimos profissionais em todas as áreas, médicos incríveis, advogados, engenheiros, jornalistas, administradores, tudo. Mas no campo da técnica é onde a gente tem a maior defasagem de pessoas. E isso não é só por uma questão prática, do tipo, não tem escola para isso. Não, eu acho que o buraco é mais embaixo. Assim, há uma questão ideológica, cultural muito forte que não viabiliza esse tipo de formação. Porque ninguém quer fazer isso. É feio ainda é mal visto, ainda é, sabe? Não, e outra, dá muito trabalho. Dá trabalho. Né? Porque eu conheço colegas professores. É muito mais fácil a gente chegar em sala de aula e falar aquilo que a gente já sabe. Falar do que mostrar. Como fazer. Como é que a gente, né, parte disso, como é que a gente faz e botar a mão na massa junto com o estudante, né? Sim, com certeza. E se a gente olha para outros exemplos de outros países, por exemplo, né, falando isso com muito cuidado, sem a gente cair naquela coisa de síndrome de vira-lata, assim, de achar que os Estados Unidos já resolveu. É outro contexto, é outra trajetória, não é uma comparação, mas assim, a gente pode olhar, né, para as experiências e ver como é que essas pessoas estão lidando com isso. E você tem, por exemplo, na educação norte-americana, o design está presente permeando as disciplinas, né? O design está presente em atividades, você tem algumas disciplinas que são práticas, esse pensamento de thinking in action, né? Pensando durante a ação, a valorização da experiência, ele tem uma herança norte-americana muito forte, né? Dos pragmatistas, que é uma linha que eu estou também pesquisando lá na tese. O conhecimento tácito, né? Que é esse conhecimento que você só adquire fazendo. Não é um conhecimento que você adquire lendo ou ouvindo. Não, ele é inexplicável. A maioria dos profissionais que tem esse conhecimento, na verdade, nem são bons transmissores, eles nem sabem te dizer. Se você perguntar para um bom sapateiro como é que é o processo dele, talvez ele nem consiga te explicar. Mas ele sabe. Porque está tão enraizado nele aquilo, é tão natural
construído Que na tipo, prática, né? A partir de uma série de experiências, enfrentamento de problemas, tudo isso. E que são desafios muito comuns também ao campo do design, né? Então, países, por exemplo, como os Estados Unidos, a Suécia é um país que, desde o início do século XX, tem uma disciplina obrigatória de crafts, né? Que é o artesanato. A Inglaterra tem também uma disciplina muito bem resolvida lá, que de vez em quando eles mudam um pouco, mas acho que no momento é CDT ainda, que é Craft Design Technology, onde as crianças fazem coisas, né? Onde as crianças constroem coisas, porque essa galera já passou por tudo isso e já entendeu que esses países só se desenvolvem se eles têm uma indústria bem resolvida, se eles têm pessoas que são capazes de produzir coisas. É por isso que eles são exportadores, né? E é por isso que a gente continua exportando só matéria-prima, basicamente, né? A gente tem uma indústria ainda muito incipiente, perto do que a gente poderia ter. A gente tem um capital humano incrível, as pessoas são criativas, são incríveis, é o povo acho que o mais incrível do mundo, assim, deve ser o brasileiro, o indiano e os países africanos, são os mais que resolvem tudo. aham. A gente Porque eu não digo, tem. né, eu acho que o contexto de escassez, eu acho que contribui muito para esse desenvolvimento da criatividade, Sim, né? E consequentemente para essa cultura do fazer, né? Porque eu digo assim, sim, bom, tu tem que te sim. virar, tu tem que fazer porque não tá à tua disposição. Aí, inclusive, eu estava te escutando falar e o Rafa aqui também dizendo assim, é aula de química e física sem laboratório, aula de informática sem um computador, então fica muito difícil mesmo a gente conseguir aprender determinadas coisas, né? Como é que tu vai? Não faz conexão, né? Porque você está vendo uma coisa em teoria, quando na verdade você teria que estar fazendo aquela coisa. E agora tá essa cultura do do it yourself, né? E eu acho o máximo isso, porque eu sou, tu sabe, né? Eu adoro tentar fazer as coisas. Aí eu falo, gente, quem nunca pegou um tutorial na internet e olhou assim, nossa, que legal, olha que fácil, vou fazer. E eu canso, Sim, nunca sai como tá, não é? Mas enfim, pelo menos eu acho que esse negócio aí tá mudando. Não sei se é uma fase, se é uma moda do tipo, agora tá todo mundo fazendo, até porque tá todo mundo em casa, né? Não tem muito como não fazer. não, eu acho que tem isso sim, tem esse lado positivo, sempre tem, né? As coisas não são também só problema, mas no Brasil, essa questão, por exemplo, da criatividade, ela é uma cilada um pouco para a gente, né? Tanto no campo da Uhum. tecnologia quanto das artes, por exemplo, que é como se a gente é bom, né? A gente está sempre sofrendo, então a gente produz coisas mais interessantes. É tipo assim, você só compõe música boa quando está sofrendo, né? Mais criativo quando você está lá na Na hora. EM. Uhum. E aí, tá, mas assim, será? Será que a gente precisa passar esse perrengue o tempo todo, né? O do it yourself é uma cultura bacana porque é a cultura do empreendedorismo, no fim das contas, de você fazer por sua conta e resolver. Eu não Mas queria fazer propaganda, mas eu ia chegar lá. Eu ia perguntar se tu acha que que a dê educação é sentimento. empreendedora, né? Por causa das próprias competências que a gente fala que ela tem que desenvolver, como Sim. iniciativa, proatividade. Será que a gente consegue caminhar? E deixa aqui, o Rafa está perguntando, assim, por favor, pergunta para ela se com a educação à distância, tu acha que essa tendência tende a piorar? Assim, com educação à distância, eu acho complicado certas coisas serem trabalhadas, né? Acho que a educação à distância, principalmente no Brasil, assim, que é um país gigante, né, de proporções mega, a educação à distância resolve muita coisa, porque ela consegue chegar a pessoas que talvez não tivessem acesso, né? Mas é preciso que se pense em ferramentas muito específicas, né, para que a educação à distância possa dar conta dessa dimensão do fazer. É possível? Claro que é. Eu acho que o estreitamento das relações, né, entre as pessoas, do professor com o aluno, que tipo de materiais você tem no teu entorno, como é que é o teu ambiente, porque é diferente também culturalmente. Se eu estiver aqui no Rio de Janeiro e eu estiver dando uma disciplina e o meu estudante estiver no Amazonas, eu preciso saber como é o ambiente dele, como é o entorno. E as pessoas te surpreendem sempre positivamente, né? E a partir daí você tem condições de, por vídeo, você pode transmitir técnicas e trocar ideias e criar projetos e realizar coisas. Eu acredito que sim.
mas eu acho que isso ainda não está nem iniciado assim, estruturalmente, né? Tanto na educação convencional e principalmente na educação à Menos distância. ainda, né? Essa questão do do it yourself, né, dessa cultura toda, que também é uma pegada bem norte-americana, né, que é super interessante. Ela é muito boa, mas eu tenho uma preocupação da gente pensar estruturalmente como você pode colocar isso à disposição das pessoas de uma maneira democrática. E aí, a meu ver, isso se dá através da educação, né? De uma educação pública que todo mundo passa em algum momento na vida, né? Pela escola, por mais ou por menos tempo, e ali você teria condições de, é a minha proposta, né, acadêmica, de vivenciar uma única disciplina, onde você fizesse coisas, né, uma disciplina de design, onde você fizesse coisas e aprendesse ali a manejar, a atuar, né, sobre esse mundo E a se material. virar, não é? A romper com determinados preconceitos, eu acho que às vezes a gente tem em relação à nossa própria pessoa, porque eu não sei fazer. É muito fácil chegar e dizer, não vou fazer porque eu não sei. Sim. Isso Que a gente não quando... está acostumado a fazer, né? Eu tive, assim, tem um caso que até hoje me emociona muito, já deve ter, sei lá, 20 anos. Quando eu comecei a dar aula de arte e educação num CIEP, e numa turma de ensino fundamental, as crianças deviam ter 10 anos e tal, e, e eles não sabiam usar a régua. Eles não entendiam o sistema métrico. Não fazia sentido para eles. E eu não acho que isso seja tão estranho assim, porque eu comecei a olhar para a realidade daquelas crianças e falar assim, realmente não faz sentido algum para eles. Eles pegam uma outra ferramenta que vale como régua, né? Nunca precisaram de régua. Mas aí, ao mesmo tempo, eu penso, mas como será o futuro dessa criança, né? Será que quando ele for construir a própria casa, por exemplo, isso não seria um conhecimento que poderia auxiliar? Ou não? Ou ele vai fazer essa casa totalmente de forma intuitiva? Pode dar certo, pode não dar, né? A gente vê isso aí hoje no Brasil, né? A gente faz ciclovia, a ciclovia cai. Né? A gente refaz, ela cai de novo. O que acontece com a gente? Né? Com o projeto brasileiro? Né? Que problemas são esses que a gente enfrenta que a gente não conseguiu ainda resolver as coisas mais simples? Então, eu acredito que na educação, seja presencial ou seja daqui a um tempo, a educação à distância pode dar conta disso. Mas uma educação pensada. Uma né? educação projetada, né? Uma educação que tenha um projeto de educação. Porque se fala muito no Brasil assim, a solução dos nossos problemas é a educação. Sim, mas qual educação? Qualquer educação? Essa educação que está aí? Que educação resolveria nossos problemas? Primeiro, Pois porque parece que esse modelo que a gente tem utilizado não está dando certo. Eu tenho essa impressão. Pois eu também tenho. Então, acho que, antes de tudo, a gente deveria repensar, né, um tipo de educação que primeiro pensar que problemas são esses que a gente tem, o que a gente quer resolver, onde a gente quer chegar, né, um projeto de futuro. Porque enquanto tiver desse jeito, tá continuando a gambiarra, né? A criança vai para a escola só porque vai, assim. Porque tem que ir, porque às vezes Mas é onde consegue comer, é quando a mãe consegue trabalhar. não vai muito contribuir com a vida dela de verdade, assim, né? O que ela está aprendendo ali efetivamente, assim, o que vai trazer de verdade para a vida dela? Vai passar no Enem ou não? Para quê? Vai passar no Enem e vai estudar o quê? Vai fazer o quê? Né? E daí chega, às vezes, no ensino superior e aquele modelo da educação básica se repete também, né? Com certeza. Que continua teórico, continua sem uma prática, tanto eu, enquanto administradora, as disciplinas que eu mais aprendi justamente foram as disciplinas práticas, as disciplinas de estágio que a gente tinha. Né? Então, eu acredito, né, que a gente está concordando aqui, eu acho que esse projeto de educação que está em tela há séculos, né, algumas centenas de anos, não está dando certo essa escola pública. Né? Então, acho que é aí que é válida essa tua proposta. Né? Porque se as pessoas começarem a fazer, né, a se apropriar criticamente do próprio ambiente ao redor, porque o fazer, como tu estava dizendo, eu preciso saber quais são os materiais que tem em volta, eu preciso saber quais são os problemas a serem resolvidos.
Não é? Então, não é uma educação assim, simplesmente de botar a mão na massa. É de se apropriar criticamente do ambiente ao nosso redor. É isso? Até essa ideia de problema, ela é um problema, né? Porque, assim, tradicionalmente, o design é visto como solução de problemas, né? O design soluciona problemas. Mas que problemas? Vamos olhar, então, para esses problemas. Eu acho que o primeiro passo é compreender os problemas. Talvez eles nem sejam um problema. Talvez o problema esteja camuflado naquilo que a gente entende como problema. Então, acho que, a princípio, a gente precisa, sim, de um senso crítico capaz de perceber com clareza o que a gente quer, o que a gente é, onde a gente quer chegar, né? Olhar para a gente, olhar para a situação ao nosso redor e entender, isso aqui que eu estou vendo como um problema, é mesmo um problema? É esse o problema? Vamos olhar para esse problema de outros ângulos, né? Tem uma Como a Giane bióloga... está falando aqui, transformar, né? Mudar as coisas. Tem uma figura muito bacana, a Donna Haraway. Ela é uma bióloga, filósofa, acho que a formação é bióloga, mas ela escreve sobre várias coisas. E ela tem um livro chamado Staying with the Trouble, né? Ficando com o problema. A gente tem uma coisa muito reativa, né? De viu um problema, quer resolver. Às vezes isso acaba atrapalhando, porque o problema ensina, né? O problema mostra, o problema tem vários lados. Não, e outras vezes o problema se resolve sozinho também. Eu aqui em casa sou dessas. Se resolve sozinho. Mas acho que é importante olhar para os problemas. Em geral, a gente não olha muito. A gente pega uma solução que a gente acha que foi boa para alguém, taca aqui e não quer nem saber se a nossa realidade vai lidar com isso de forma A ou B. Também depois não testa para saber se deu certo. É muito complexo, né? Cris, deixa eu te falar, que eu te disse que o tempo voa, então já são 9:02. Sério, foi assim, para mim pareceram 10 minutos. Então, por isso que eu vou te pedir, se tu tem alguma fala final, alguma coisa que tu gostaria de abordar, que não foi abordado até agora. Isso, bebe uma água. Não tem mais nenhuma pergunta. Não, eu acho que o pessoal, digo, das duas uma, ou eles estão tão hipnotizados com as tuas falas, porque eu acho que elas são tão pertinentes. Eu digo, desde o início eu já falei, eu sou suspeita, porque eu sou fã da Cris, amo ela de paixão. Uma declaração aqui de amor, pra gente terminar bem. Então, ou então, sei lá, o pessoal só tá aqui online, né? Senão ninguém tá prestando muita atenção, mas eu tô mais pela primeira opção. Acho que o pessoal tá. Não tem problema. Se tivesse alguma pergunta solta aí, a gente pegaria o gancho para encerrar no clima da pergunta. Mas... Nós também te amamos, Giane, que a Giane tá dizendo assim, sim, estamos hipnotizadas, eu também sou fã das duas. Linda! Gente, todas muito suspeitas. O Rafa também tá dizendo, ó, passou rápido. Só gente maravilhosa, tirando o Rafa. Não, mas o Rafa do Pedro II. Não é o Rafa. Não é o Rafa. Não, Rafa, então você é 10. Achei que era outro Rafa. Eu acho que a gente pode encerrar, então. Só queria assim, fazer um convite a esse pensamento, né? Pelo menos a minha intenção, sempre que eu venho participar de uma fala, alguma coisa assim, eu não gosto muito dessa posição de falar e achar que eu sou uma especialista. Eu nunca me coloco muito nesse lugar, porque eu não acredito nisso. Acho que nosso papel de todo mundo é promover o pensamento, promover a reflexão, promover a discussão, né? Então, mas é por isso que o pessoal tá hipnotizando, que tu tá conseguindo, né, transparecer o que tu é. Ou seja, tu tá fazendo tudo isso, tu não tá numa posição do tipo, não, acho que tu tá botando coisas que o pessoal tá refletindo. Eu acho que isso não existe, e é bobagem, não leva a lugar nenhum, né? Deixa o conhecimento encerrado, assim, muito estático, né? Acho que a ideia é a gente pensar junto, né? Então, o meu convite é pra Senão gente... não seria educação, né? Pois é, né? É justamente isso. Acho que a ideia seria uma relação autoritária, que eu acho que é diferente. Pegar essa conversa como um ponto de partida, né? Não dessa forma que fosse autoritário, encerrada, mas de uma forma aberta, assim, para a partir daqui a gente pensar possibilidades, né? A gente falou sobre muita coisa, sobre design. A princípio é uma conexão um pouco estranha ainda para as pessoas, porque o design tem a ver com educação, mas para mim tem tudo a ver, né? Por essas razões e outras, eu acho que o design é um caminho, né? Um meio
para a gente transformar socialmente, né? Um meio para a gente transformar pessoas, ideias e não só coisas, né? E o mundo? O design, por exemplo, presente em todas as áreas, das mais concretas, né, das mais tangíveis, como era lá na Revolução Industrial, do produto, né, da coisa, quanto daquelas mais abstratas, né? Você tem design de experiência do usuário, design de processo, design de sistemas. Então, o design está aí para pensar, né, caminhos, não propor soluções fechadas também, porque elas são sempre muito parciais, né? Talvez o que seja bom para mim, eu estou vendo aqui um problema e eu quero resolver de acordo com a minha perspectiva, não sei, né? Vamos nos ouvir mais, vamos ser mais colaborativos e pensar aí os problemas que a gente enfrenta e possíveis maneiras de chegar onde a gente quer, né? Não de resolver, mas de transformar situações. Acho que essa é a contribuição do design, trazer essa abordagem, né? De se pensar, de se enxergar problemas, situações e pensar possibilidades. Porque esse final de semana, inclusive, eu dei uma aula de design thinking. Aí eu tava olhando algumas coisas do Tim Brown, né? Que é ele que disseminou, e daí eu acho que o que ele diz, assim, que o design thinking, ou seja, a abordagem do design, é conseguir o engajamento na produção. Então, seja na produção de conhecimento, seja na produção de um produto, ou seja na própria produção de sentidos e relações, né? E eu acho que ele também, eu tava até, por isso que eu tava olhando aqui, eu digo, tem mais uma frase dele que eu anotei, mas eu não achei, mas tem a ver com essa questão da transformação, né? O design é para ajudar a transformar mesmo. Mas eu não achei aqui, eu estava procurando, mas não. Mas a ideia De começar pelas pessoas, entender cultura e contexto, inovação para mudar o mundo. É isso que ele disse. Isso, exato. É isso. Essa é a ideia. Sair um pouco dessa visão da solução de problemas, né? Que, como a gente falou aqui, eu acho ela bem problemática, eu pelo menos, para essa solução, para essa situação transformadora, né? De transformar uma situação não tão desejável em uma que seja desejável. E aí estão envolvidas uma série de discussões que precisam ser coletivas, né? Por que essa situação não é desejável? O que fazer para ela ser desejável? O que é desejável para todos, né? Para o bem, né? A Bauhaus, além de toda essa história estética e técnica que a gente falou aqui, ela tinha princípios muito claros também nesse sentido, muito humanistas, né? De trabalhar por um mundo bom, justo e belo. Então, assim, acho que todo mundo tem um pouco esse desejo, né? Que o mundo seja mais justo, que seja melhor, que seja mais igualitário e que seja mais bonito também, né? A gente inventou tantas coisas aí ao longo desses últimos 2 séculos e, por outro lado, a gente ferrou com o nosso planeta, encheu de plástico, de poluição. Como é que a gente lida com isso agora, né? Não dá mais para ser inconsequente, nunca deu, né? Mas a gente está aí agora nesse impasse. Ah, bom, chegou. Chegou a Margarida, mas já foi embora também. Ah, tá. É isso. Meu amor, eu agradeço imensamente a tua contribuição. Agradeço a todos que participaram também. Teve gente que entrou, teve gente que saiu, teve gente que já está lamentando porque a internet estava ruim e perdeu algumas falas. Aí, Maia, vem cá, que é uma das... Vem cá dar tchau pro pessoal, porque ela adora, né, se meter. Daí, justamente hoje que eu chamei ela, que eu digo, já vem dar tchau, né? Deixa eu revelar uma coisa para todo mundo aqui. A Cris é Dinda da Maia. Então, por isso que eu digo, a gente tem uma longa relação. Não vou mostrar ela aqui, porque como ela tá de bunda, né, acho que é desnecessário deixar no IGTV depois. Então, pessoal, já vou... eu sempre, semana passada também fui eu, acho que eu sempre me emociono falando para variar, e a gente também já foi além do tempo, né? E o Instagram também super interessado nas nossas lives, deixa elas correrem solto. Então, gente, eu espero, assim, bom... Não vou ficar me rasgando em elogios para a Cris, nem por tudo que ela compartilhou aqui com a gente, mas eu espero que vocês tenham aproveitado muito, né, essa experiência. Eu acho que a Cris tem muito conhecimento de causa e acho que a postura dela é muito coerente com o que ela diz, com o que ela faz, com o que ela vive. Então, tudo que ela falou foi de coração. Gente, eu acho... Oi? Gratidão, pessoal. Gratidão a todos que participaram com a gente. Fábio, linda, gratidão.
Foi muito boa essa conversa, viu? Amei. Quem quiser trocar ideia depois, só me procurar. Ah, o Rafa tá dizendo que quer a tela de design. Em breve, quem sabe, Rafa? Em breve. Então, pessoal, boa noite. Mais uma vez, Boa noite. muitíssimo obrigado. Fiquem bem e tenham uma excelente semana. Cuidem-se todos. Beijo. O Rafa tá dizendo aqui, Beijo. ó, adorei. A Penha tá dizendo grande aprendizado, adorei. Tenho certeza que vai todo mundo vai bombar agora. Tá bom, meu amor? Boa noite a todos. Boa noite, Fiquem pessoal. bem. Gratidão.